Olá pessoal, vamos para mais uma aula dentro de Química Orgânica da disciplina de Ciências da Natureza 1, do segundo ano do Técnico Integrado. Hoje vamos iniciar falando sobre isomeria, o conceito de isomeria e também vamos falar do conceito de isomeria plana. Tudo bem? Bem, nós vamos falar um pouquinho da definição do que é isomeria, das classificações e tipos de isomerias que nós temos. E nesta aula nós vamos especificamente falar sobre isomeria plana, as diferenças entre os isômeros planos, então as diferentes isomerias planas, e vamos resolver um exercíciozinho correspondente a esta aula. Tudo bem? Bom, então vamos iniciar aí definindo o que é isomeria. Isomeria é um fenômeno pelo qual substâncias que apresentam mesma fórmula molecular apresentam fórmulas estruturais diferentes. Ou seja, nós vamos pegar duas substâncias diferentes, vamos verificar quantos átomos, qual é a fórmula molecular que essa substância tem, vamos pegar uma outra substância, também vamos definir qual é a fórmula molecular que ela tem, e se as duas fórmulas moleculares forem iguais, nós dizemos então que substâncias diferentes, como apresentado aqui para você na introdução, substâncias diferentes podem apresentar mesma fórmula estrutural e mesma fórmula molecular. E desta forma, eles apresentam o que nós chamamos de isomeria. Isomeria, se você dividir a palavra aqui em iso e meria, a palavrinha iso significa igual e meria significa parte, ou seja, mesma medida. Nesse caso, a medida seria a fórmula molecular, que identifica quais átomos aquela substância tem e quantos átomos ela possui. Então, se nós temos duas substâncias diferentes, porém possuem a mesma medida, ou seja, a mesma fórmula molecular, dizemos então que elas são isômeras. Aqui, para mostrar um exemplo para vocês, eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou pegar uma fórmula molecular, descrita aqui por C2H6O, ou seja, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Dessa fórmula molecular, nós podemos ter o éter etílico, aliás, o álcool etílico, a substância etanol, tá certo? Então, se você contar comigo, essa molécula tem 2 carbonos, possui 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 1 átomo de oxigênio. Portanto, está aqui a formulinha molecular. Essa substância pertence à função álcool devido à hidroxila ligado em um carbono saturado. Mas, para essa mesma fórmula molecular, nós temos o éter etílico, o metoximetano. Você tem aqui 2 carbonos, 3, 6 hidrogênios e 1 átomo de oxigênio. Então, nós dizemos o seguinte, que o álcool etílico e o éter dimetílico possuem mesma fórmula molecular, porém são substâncias diferentes. Neste caso, eles apresentam um fenômeno que nós chamamos de isomeria. Então, nós podemos afirmar que o álcool etílico e o éter dimetílico são isômeros. Tudo bem? E essa diferença na distribuição dos átomos que determinam propriedades diferentes para essas substâncias, apesar de partirem da mesma fórmula molecular. Aqui eu peguei o exemplo de uma propriedade física, o éter etílico, que é o álcool comum que nós usamos em casa, ele possui um ponto de ebulição de 78 graus Celsius, ou seja, ele passa do estado líquido para o estado gasoso a 78 graus Celsius. Já o éter dimetílico, a
temperatura ambiente, ele é gasoso, porque o seu ponto de ebulição é a menos 24 graus Celsius. Isso nós podemos inferir que substâncias diferentes, então o álcool e o éter, substâncias diferentes, possuem propriedades diferentes, mas em comum eles possuem a mesma fórmula molecular e podemos afirmar então que eles são isômeras, tá? Então, a diferença na distribuição dos átomos promove diferença nas suas propriedades. Vamos falar então da classificação das isomerias. Nós temos diferentes isomerias. Então vamos lá. Quais são essas isomerias? Primeiro, a isomeria ela pode ser dividida em isomeria plana e isomeria espacial. Qual é a diferença entre isomeria plana e isomeria espacial? A isomeria plana será aquela em que nós conseguiremos identificar os isômeros e diferenciar as suas fórmulas estruturais a partir das suas estruturas planas. Ou seja, a tela do seu computador, onde você está visualizando agora essa aula, ele é um plano bidimensional, que nós podemos dizer que nós temos o eixo Y na vertical e o eixo X na horizontal. Ao representar as estruturas das substâncias neste plano que aqui está descrito, se nós conseguimos identificar as diferenças entre as estruturas, então nós dizemos que eles são isômeros planos. Já a isomeria espacial será aquela em que os isômeros possuem a mesma fórmula estrutural, porém são reconhecidos, identificados e diferenciados por suas estruturas espaciais. Ou seja, nós não conseguiremos identificar a diferença entre as estruturas isômeras apenas com o plano XY, ou seja, o plano da sua tela de computador. Precisamos colocar isso no arranjo espacial para podermos identificar. A isomeria plana, ela vai ser diferenciada da seguinte maneira. Primeiro, são isômeros de função, podem ser isômeros de cadeia, isômeros de posição, isômeros de compensação ou metameria e tautomeria. Preste bem atenção no que eu vou te chamar agora para que observe com muito cuidado. Só pode apresentar entre duas estruturas um único tipo de isomeria. Se ela for isomeria de função, nenhuma das outras isomerias poderá ocorrer. Então, uma isomeria exclui a outra, tá certo? Então, você vai analisar assim, na sequência. Os compostos que eu tenho para analisar são isômeros de função? Sim. Conseguiu ver as diferenças e a diferença é na função orgânica que ele pertence. Significa então que ele não terá mais a isomeria seguinte, nem de cadeia, nem de posição, nem de compensação e nem tautomeria, tá certo? Agora, se você pega duas estruturas e vê que elas são isomeria, não são isômeros de função, então significa que eles podem ser de cadeia. Você vai verificar as cadeias carbônicas de ambas. Se não são isômeros de cadeia, podem ser de posição, e assim sucessivamente. Já a isomeria espacial pode ser representada pela isomeria geométrica ou pela isomeria ótica. Mas essas duas isomerias nós vamos estudar nas aulas subsequentes. Mas eu quero já deixar para você, de início, que para você identificar que tipo de isomeria você vai encontrar entre as estruturas representadas, você deve procurar pela diferença entre as estruturas. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos ver em específico a isomeria plana e os diferentes tipos de isomerias que nós temos. Primeiro, isomeria de função.
Os compostos pertencem a funções orgânicas diferentes. Para serem isômeros de função, tem que pertencer a funções orgânicas diferentes. Então vamos lá. Primeiro, tem que ter a mesma fórmula molecular, mas tem que ter funções orgânicas diferentes. Os principais casos de isomeria de função ocorrem entre aldeído e cetona, álcool e éter, ácido carboxílico e éster. Tudo bem? Então vamos lá, vamos analisar entre álcoois e éteres. Vamos pegar já o primeiro exemplo que nós demos, né, o C2H6O, que é o álcool, e o éter. Foi o primeiro exemplo que nós demos lá nos primeiros slides. Então aqui nós temos o etanol, por exemplo, né? Verifique, ele possui a mesma fórmula molecular, 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. E o metoximetano, né, ou éter dimetílico, né, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Perceba que esse pertence à função álcool e este pertence à função éter. Por isso, tendo a mesma fórmula molecular e funções diferentes, nós dizemos que esse composto é de função. Entre aldeídos e cetonas. Então, vamos lá. Vou pegar mesmo uma fórmula molecular, C3H6O, tá certo? E você tem um aldeído, então está aqui representado propanal. Então, 1, 2, 3 carbonos, 3, 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. E propanona, que é a cetona. Então tem 1, 2, 3 carbonos, 3, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Perceba que o primeiro, então, pertence à função aldeído e o segundo pertence à função cetona. Ambos possuem a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Por isso, nós dizemos que são isômeros de função. E o último caso, que eu apresentei como exemplo, né, ácidos carboxílicos e ésteres. Vou usar essa formulinha molecular aqui, ó, C3H6O, para mostrar para vocês. O primeiro é o ácido carboxílico, é o ácido propanóico. Né, tem 1, 2, 3 carbonos, como representado aqui. 3, 5, 6 hidrogênios, como representado aqui. 1, 2 oxigênios, tá certo? E o éster, né, que seria o seu isômero de função. Então, 1, 2, 3 carbonos, 3, 6 hidrogênios, 2 átomos de oxigênio. Então, compostos com mesma fórmula molecular, portanto, pertencentes a funções orgânicas diferentes, então a gente diz que eles são isômeros de função. O outro tipo de isomeria é a isomeria de cadeia. O que significa isso? Que os compostos pertencem à mesma função orgânica e diferem no tipo de cadeia carbônica que eles possuem. Lembre-se que eu falei para você, se um determinado grupo de moléculas apresenta uma determinada isomeria, automaticamente exclui a outra. Então, você pode pôr na sequência. Ao analisar, você vai verificar o seguinte: pertencem à mesma função? Não. Então são isômeros de função, tá certo? Pertencem à mesma função? Sim. Então você vai para o próximo tipo de isomeria, nesse caso de cadeia, tá certo? Então eu peguei aqui um hidrocarboneto formado por 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Essa fórmula molecular pertence ao que nós chamamos de fórmula geral CnH2n, que pode ser um alceno ou pode ser um ciclano. Se for um alceno, então seria o propeno, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta insaturado com uma dupla ligação. Ou pode ser, né, o ciclopropano, que é o hidrocarboneto saturado de cadeia fechada. Os dois pertencem à mesma função, ambos são hidrocarbonetos. Só que a diferença deles está: um é de cadeia aberta, linear e insaturada, e o outro é de cadeia fechada.
Se pertencem à mesma função, mas possuem cadeias carbônicas diferentes, então dizemos que esses são isômeros de cadeia. Mais um exemplo. Vou pegar aqui a fórmula molecular C4H10. C4H10, neste caso, nós podemos ter como fórmula geral, semelhante ao que eu fiz anteriormente, CnH2n mais 2. A esta classe, nós temos, por exemplo, os alcanos, tá certo? Que são hidrocarbonetos de cadeia aberta saturados. Tá? Mas nesse caso desse alcano, ele possui uma ramificação nesse carbono. Esse carbono é um carbono terciário, tá certo? E você pode ter um alcano não ramificado. Né? Então, ambos são hidrocarbonetos, ambos têm a mesma fórmula molecular, e a diferença é, o butano é de cadeia aberta e normal, ou seja, não ramificada, e o metilpropano é de cadeia ramificada. Então, se a diferença entre eles está na cadeia, um é de cadeia normal e um é de cadeia ramificada, então são isômeros de cadeia. Mais um exemplo. Agora eu peguei essa formulinha molecular, C3H9N. A presença do nitrogênio implica na função amina. Então nós podemos ter, por exemplo, a propilamina, que é uma amina primária. O que significa ser uma amina primária? Significa que o NH2 está ligado ao carbono primário, tá certo? E nós temos, por exemplo, a trimetilamina. A trimetilamina é uma amina terciária. O que significa isso? Significa que você tem 3 grupos CH3 ligados ao nitrogênio. Aqui você tem só uma ramificação carbônica ligada ao nitrogênio, amina primária. Aqui você tem 3 ramificações ligadas ao nitrogênio, portanto, uma amina terciária. Mas não é isso que faz que essas aminas elas sejam isômeros de cadeia. Se você observar a definição que nós temos de heteroátomo, o nitrogênio, ele não é considerado um heteroátomo. Porque para ser considerado heteroátomo, tem que ter um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, esta amina, ela é de cadeia homogênea. Já esta amina, ela é de cadeia heterogênea, porque o nitrogênio, que é um heteroátomo, está entre 2 átomos de carbono. Por isso, pertencem à mesma função orgânica e a diferença está na cadeia. Essa é a cadeia homogênea e essa é a cadeia heterogênea. Isômeros de posição. Então, os isômeros de posição, eles devem pertencer à mesma função orgânica, devem ter a mesma cadeia, porém, a diferença está na posição de um grupo de átomos, ou de uma insaturação, ou de uma ramificação. Por exemplo, estou pegando aqui o C4H8. Se você analisar a fórmula geral CnH2n, isso pode implicar em um alceno. Então, eu vou pegar 2 alcenos correspondentes. O primeiro, o but1N. Se você observar, a dupla ligação neste but1N está entre um carbono e o segundo carbono, entre o carbono 1 e o carbono 2. O segundo, se você perceber, a dupla ligação mudou de posição. Agora está entre os 2 carbonos do meio. Se você numerar a cadeia, eu posso dizer que a dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. E aqui entre o carbono 2 e o carbono 3. Tudo bem? Então, estamos mudando a posição da dupla ligação. Então, vamos analisar. Esses 2 compostos têm mesma fórmula molecular? Sim, está aqui, C4H8. Pertencem à mesma função? Sim, são hidrocarbonetos. Terceiro, possuem a mesma cadeia? Sim, são cadeias normais e são insaturadas. E a diferença
localiza-se na posição da dupla ligação. Então, eles têm mesma função, mesma cadeia, mas diferem quanto à posição da dupla ligação, portanto, são isômeros de posição. Um outro exemplo, né, vamos analisar aqui, o C3H8O. Né, então, nós pegamos um álcool, né, se você observar a fórmula molecular, 3 carbonos, 3, 5, 7, 8 hidrogênios, um oxigênio, temos o propan-1-ol. Tá? E, na sequência, eu peguei o propan-2-ol. Então, vamos lá. Esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular? Sim. Segundo, pertencem à mesma função? Sim, ambos são álcoois. Tá certo? Olha aqui pelo grupo funcional. Tá certo? Tem a mesma cadeia? Sim, tem a mesma cadeia. Cadeia aberta, saturada, normal, homogênea, para as duas estruturas. E aonde está a diferença? Nesse caso, o grupo OH está ligado ao carbono 1. E nesse caso, o grupo OH está ligado ao carbono 2. Então a diferença é a posição do grupo funcional. Por isso, eles são isômeros de posição. Tá? Então, só reafirmando, aqui é o carbono 1, então a hidroxila no carbono 1, esse é o carbono 2, a hidroxila no carbono número 2. Isomeria de compensação ou metameria. Esse é um caso muito especial, mas ele se enquadra dentro das características que nós já vimos. Tem que pertencer à mesma função, tem que pertencer à mesma cadeia, mas, neste caso, você tem uma mudança de posição exclusiva, que é a posição do heteroátomo. Ou seja, a isomeria de compensação, ela só vale para cadeias heterogêneas. É a mudança de posição exclusiva do heteroátomo na cadeia carbônica. Vamos ver um caso, então? Mas antes, só reafirmando, o que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre dois átomos de carbono. Então, a isomeria de compensação ou metameria é uma isomeria de posição, mas que analisamos exclusivamente para as cadeias heterogêneas. Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar uma função que tenha apenas um átomo de oxigênio e que seja heterogênea. São os éteres. Então eu tenho aqui o primeiro éter, o etoxietano. Né? Perceba que o oxigênio é o nosso heteroátomo porque ele está entre dois átomos de carbono. Nesse caso, você tem o oxigênio entre os átomos de carbono 2 e carbono 3. Vou pegar mais um éter, o metoxipropano. Nesse caso, se você observar, vamos fazer a seguinte análise. Se você contar aqui todos os átomos do etoxietano e todos os átomos do metoxipropano, vai dar C4H10O. Perfeito. Podem ter isomeria? Sim. Aí nós analisamos. Existe diferença entre a função deles? Não. Este pertence à função éter, este pertence à função éter. A cadeia. A cadeia deste é normal, heterogênea, saturada, né? E assim por diante. A mesma coisa se aplica aqui. Cadeia aberta, heterogênea, saturada, igualzinha. Mas o que está mudando? A posição do heteroátomo, que no caso do etoxietano está entre o carbono 2 e o 3. No caso do metoxipropano, entre o carbono 1 e o carbono 2. Portanto, a gente diz que estas duas cadeias heterogêneas, elas são isômeras de compensação ou apresentam isomeria chamada metameria. Tudo bem? E tautomeria? Tautomeria, como está descrito aqui para você, é um tipo especial de isomeria plana, que caracteriza pela interconversão entre duas funções orgânicas, tá certo? Na verdade, essas funções elas existem simultaneamente, né? E os dois exemplos mais característicos
é a tautomeria do tipo aldoenol, que significa aldeído e enol, e cetoenol, que significa cetona e enol. Talvez aqui seja importante relembrarmos o que é a função enol. O sufixo significa álcool e o en, dupla ligação. O enol, então, significa uma hidroxila ligada a um carbono que possui uma dupla ligação. Isto faz com que a dupla ligação ela fique mudando de posição o tempo todo entre os dois carbonos, entre o carbono e o oxigênio. A representação destas setas, né, indica a interconversão simultânea entre essas duas estruturas. Então perceba, a dupla ligação vem para cá, forma a dupla ligação aqui. E o hidrogênio que estava aqui, ele vem para esse carbono, ficando CH3. Mas esse aldeído, ele pode retornar. Esse dupla ligação entre oxigênio volta para cá e o hidrogênio daqui volta para cá. Tá certo? Então você tem um enol convertendo-se em aldeído, ao mesmo tempo que um aldeído converte-se em um enol. E essa situação ela ocorre intermitentemente. As duas substâncias ocorrem simultaneamente. Ou seja, se você então ver um frasco escrito etanal, que significa o aldeído correspondente aqui, você pode ter certeza que dentro daquele frasco também haverá o enol, o etenol, tá certo? Agora, essa isomeria é muito fácil de você identificar, porque ela sempre será representada com as duas estruturas juntas, tá certo? E por isso será chamada de tautomeria aldoenólica. A outra tautomeria, a cetoenol, ela ocorre com a cetona e o enol, especificamente no caso da propanona. Então, aquela substância comercial que a gente encontra no supermercado como removedor de esmaltes, que contém uma solução com propanona, significa que, ao mesmo tempo, também encontraremos o propenol, que é o álcool correspondente. Como que se dá a interconversão? Então, a dupla ligação entre o oxigênio é jogada entre dois carbonos e um dos hidrogênios se desloca ao oxigênio. Então, jogando a dupla ligação para cá, fica aqui nessa posição, e o hidrogênio que estava aqui se liga ao oxigênio. Então, dessa forma, temos a tautomeria cetoenólica. E as duas estruturas sempre serão representadas juntas. Agora, só para fixarmos os conceitos, vamos resolver alguns exercícios, tudo bem? Escolhi esse exercício. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, etoxietano e acetona, que no caso, entre parênteses aqui, está representado como propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização desse órgão. A alternativa que representa ou apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessa substância é: vamos combinar um pouquinho? Vamos fazer assim, ó. Dá uma pausazinha lá no seu vídeo, na hora que você estiver assistindo. Tenta resolver o exercício para que você depois possa comparar com a resolução que eu fiz aqui. Tudo bem? Então, pause aí o seu vídeo, tenta resolver e confira com a minha resolução. Tudo bem? Fez isso? Então vamos lá, vamos ver se você acertou, tá certo? Então a primeira substância que nós vamos pegar, etoxietano. Vamos representá-la aqui? Está aqui, etoxietano. Inclusive foi uma das substâncias que nós usamos como exemplo lá em cima. Agora faça o seguinte, verifique a fórmula molecular que essa molécula possui. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. 3, 5, 7, 10 hidrogênios, H10 e 1 oxigênio. Então, esse composto possui como fórmula C4H10O.
Se você voltar um pouquinho no teu vídeo, você vai lembrar-se que isômero de função de éter é um álcool que aqui também possui um átomo de oxigênio. Então vamos representar uma fórmula de um álcool que tenha 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. E aí só recordando que existe a isomeria entre a função éter e álcool. Está aqui representada uma delas. É o butanol. Por exemplo, CH3, CH2, 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 OH. Agora preste atenção. Aqui eu não representei, né, todas as estruturas de butanol que nós temos. Nós temos duas estruturas, que seria o 1-butanol ou o 2-butanol. Só representei butanol, tá certo? Então essa hidroxila pode estar ligada nesse carbono 1 ou nesse carbono 2, tá certo? Então já definimos que para ser isômero do etoxetano, como citado no exercício, tem que ser um álcool, então o butanol. Olhando as alternativas, nós temos butanol, descarta. Butanol, descarta. Então ficamos com butan-1-ol, butan-1-ol. Ou seja, é essa estrutura já que eu representei aqui, tá certo? Que a hidroxila está no carbono 1, tá? Já sabemos então que podemos ter a alternativa B e a alternativa D como resposta. Mas vamos para a segunda molécula, propanona, tá certo? Vamos representá-la. Está aqui, propanona. Qual seria, então, a fórmula molecular da propanona? 3 carbonos, C3, 6 hidrogênios, H6 e 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular C3H6O. Bom, volte o vídeo se você tiver dúvida. Mas isômero de função entre uma cetona é um aldeído. Então, nós temos cetona e aldeído. Represente a função aldeído com 3 átomos de carbono e você vai encontrar a molécula que é isômera da propanona. Então, nós temos a propanal. C3, 1, 2, 3, H6, 3, 5, 6 e 1 oxigênio. Então, o isômero de função da propanona é a propanal. Vamos olhar as alternativas? Então, tínhamos descartado A e D. Aliás, A e C. Ficamos com B e D. Qual delas possui propanal? A alternativa B. Então, responde o exercício, a alternativa B. Tudo bem, pessoal? Bem, chegamos ao finalzinho de nossa aula, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Resolva lá os exercícios do formulário para que você possa ficar em dia e dê a sua atividade como concluída. Valeu aí por ter assistido o vídeo até o final, né? E aguardo vocês até a nossa próxima aula.